Amados, boa noite. Domingo maravilhoso, uma manhã significativa lá no nosso templo de amor, onde a Malu falou muito e bem, falou, teceu o comentário da página de Emmanuel sobre opiniões. É um tema, depois você entra na página do SOS e vai ouvir por quê. Opiniões tem de todos os lados. Você vai ver a cada um segundo as suas obras. É sempre a mesma fala. E eu quero agora também parabenizar a Malu, estudiosíssima, e essa equipe que está trabalhando todos os domingos. São 80 domingos, 80 lições, não é? E estamos continuando o livro Caminho, Verdade e Vida. É Jesus, não? E parabenizar muito a Fátima, a Fatinha. Essa menina, para mim, é uma formiguinha atômica. Ela resolveu convocar umas pessoas para poder limpar os pormenores de tudo, de tudo, de tudo. E eles trabalharam incansavelmente e ficaram trabalhando. São coisas que temos que falar, não é? São pessoas maravilhosas. E hoje, o nosso texto é impressionante. Não vou ficar conversando outras coisas, porque ele é muito lindo, é muito profundo. E a gente precisa focar. Jesus. Boa noite, filha. Boa noite. Boa noite para todos. Oi, Ivete Branco. Boa noite, meu amor. Vanessa Prado. Boa noite. Gláucia, muita boa noite. Paz e luz. Muito, muito querida. Interessante que a gente pega, eu anoto, professor anota, não é? Eu anoto e nós estamos agora. Impressionante. Há 2 anos estamos juntos, a benfeitora Amélia Rodrigues, para conhecermos melhor o nosso amado Mestre Jesus e tomarmos consciência de que nunca, qual ocorre nesses tempos, Jesus foi e é tão necessário e oportuno. Isso é fala do Divaldo Pereira Franco. Mas nunca nós estamos assim, gente, diante de todos os esquemas possíveis, nós precisamos de Jesus, não? E daqui a 7 semanas, nós terminamos quando voltar a primavera. E aí, mas nós temos mais 7 obras para serem estudadas. Vamos em frente? Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares amados, ilumine o seu lar, o seu trabalho, todas as pessoas que te cercam, todos os seus pensamentos que estão na mente, todas as propostas que temos, porque vai dar tudo certo. Ele quer. Mauro Furuta, querido, boa noite, juntos. Marcos Serafim, boa noite, meu filho, boa noite. Hoje nós vamos ver a 16ª lição, que é cingindo-se, lavou os pés. Esta fala
está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João. Nos 4 evangelistas. É só você dar uma procurada lá e você vai achar no Novo Testamento essa passagem aqui, que é muito significativa. Então, vamos ao texto da Amélia. Olha, sempre estamos falando, né? Por que que Jesus foi crucificado? Por que que aquele povo, aquela política da época, não conseguia entender do amor e dos ensinamentos do Pai, do enviado por Deus? Não? A inveja. Foram 3 anos de perseguição absoluta. Absoluta. Cada atividade, cada milagre que Jesus fazia, ótimo, lindo, maravilhoso, mas logo vinha a contrapartida da crítica. Ah, mas não está de acordo com a Torá. Ah, e Jesus ia saindo pela tangente. Mas, pelo texto de hoje, como de outros, vocês vão verificar que ele sabia, ai que coisa, o que iria acontecer com ele. Ele sabia, é notório. E muitas pessoas não entendem até hoje, século XXI, porque os romanos não é nada. Era a política da época, era o sinédrio, era a modificação dos ensinamentos de Moisés, a transformação da Torá. São colocações, não é? Vamos em frente. Benê, boa noite, meu amor. Nakada, boa noite, paz no coração. Precisamos todos, amor. Vamos ver lá. Vamos voltar àquela época. As nuvens tormentosas já se acumulavam sombrias. A odiosa agitação política e a perseguição gratuita da inveja armavam de ódio os partícipes da tragédia que logo culminaria no irremediável acompliciamento que teria esse triste desfecho no Gólgota. Com toda a maravilha que Jesus fez e atravessou os séculos afora, aquele povo não entendia disso. A política, o sócio político e religioso não entendia. Vamos ver lá. Mas Jesus se encontrava em Jerusalém. Por quê? Ele havia ido para Jerusalém para a festa, aquela festa grandiosa que comemorava a saída do povo hebreu do Egito, daquela escravidão de 400 anos, não? Que Moisés faz a trajetória. Então eles comemoravam. E Jesus vai para Jerusalém para isso. Vamos em frente. O mestre, então, estava em Jerusalém. Demoravam-se na sensibilidade da sua alma notas de tristeza, as vibrações da falação desconcertante e os gritos entusiastas da multidão que o saudara há dias antes. Porque o que vamos trabalhar é uma quinta-feira. Mas lembra, Jesus entrou no domingo, maravilhosamente bem, no borrico lá, todo mundo colocando palmas e flores, isso, e gritando, Hosana, ele é ótimo, isso e aquilo.
Gente, mas veja bem, isso foi no domingo. Aí, segunda, terça e quarta, já mudaram o pensamento. Já mudaram a colocação para julgar esse homem. Veja bem. Então, vamos lá. Todavia, não obstante o rebuliço injustificável após as emoções desordenadas que transitam nos altiplanos, às baixadas dos sentimentos, aqueles mesmos ovacionadores foram sendo consumidos pelos tóxicos daninhos da trivialidade e das questiúnculas frívolas que abriram as brechas para o crime, por vindouro e a anarquia. Então vocês percebem que o mesmo povo... Oi, Silvia Carline, boa noite, querida. Oi, Sônia, linda, boa noite. Doralice, boa noite. Aparecida, Lise, boa noite. Nossa família espiritual. Então, veja bem. Olha, mudaram em 3 dias, meus amores. Em 3 dias, o povo modificou-se. Aí, abriram as brechas para o quê? Para entender do não entendido, do não compreendido, esquecendo da cura do cego de Jericó, do paralítico de Cafarnaum, do Lázaro, da mulher samaritana, esqueceram que nós também somos assim. Às vezes nós esquecemos de tantos amores que nos mostram a caminhada. Fala, mas escuta, ela tá babaca, que fica falando a mesma coisa, eu não quero saber disso. Existe isso, existe. Pode notar no seu campo de trabalho, em todo lugar, em todo lugar. Vamos em frente. Júlio César havia sido assassinado em Roma, e vocês sabem por quê. O Senado, 23 pessoas do Senado cercou e deu-lhe 23 facadas. E Jesus seria crucificado após a infame traição de um amigo sob a inspiração do Sinédrio. Vocês sabem a história do Judas. Se ele é o Messias, ele vai libertar o nosso povo de Roma, não temos mais que pagar os juros, as coisas, os impostos, não? E começou o Sinédrio a falar isso para o Judas, Anás e Caifás. E tem mais, ele sendo preso, presta atenção, com toda essa força que ele tem mostrado, ele se liberta. E nós damos para você 30 dinheiros. E aí, você sabe o que aconteceu. Aqueles eram os dias preparatórios da Páscoa e dos primeiros pães azedos, porque eles comiam pela Páscoa o pão aziago, o pão sem fermento, sem nada, para lembrar o que passaram de escravidão nos 400 anos no Egito, entende? Mas na caminhada de 40 anos pelo deserto, muitos deles ficaram contra o Moisés. Isso é louco. O senhor tira a gente da escravidão e coloca aqui, não tem para onde ir. Ele sofreu, até que ele sobe, tem os 10 mandamentos, etc e tal. Aí vamos lá. Amélia diz: o símbolo do Cordeiro Pascal era e continua sendo de grande significação para Israel, recordando os 400 anos, tá? Evocava as horas amargas que precederam a saída do Egito, da escravidão,
quando Moisés rogou ao Senhor a liberdade total do povo e as circunstâncias faraônicas dominantes se recusaram a concedê-las. Aí vocês conhecem toda a história, e o Mar Morto se abre, todos vocês conhecem. Das festas israelitas, a evocação da partida e os momentos ásperos que precederam a libertação, feitos de amargura e expectativas, são de elevada significação. Jamais eles esqueceram. Claro, 400 anos de escravidão, 40 anos pelo deserto, até chegar à terra prometida. Por todos os tempos, eles recordarão a larga caminhada e a sublime dádiva. E naquele mês, é o mês de março, o Nissan, na língua judaica, seria especial. Aquela seria uma Páscoa excepcional, a última que Jesus realizaria, preparando-se, aqui judiação, preparando a união por vindoura e definitiva que somente ocorreria nos dias da imortalidade, nos limites longínquos, além das balizas físicas, onde? No reino de Deus. Amélia já coloca que aquela era a última Páscoa que Jesus ia comemorar, porque seria crucificado. Oi, Rose, amada, linda, boa noite, meu amor. Semana. Deise Maria, aí de... Eu sempre esqueço o nome, né? Preciso olhar ali. Angra dos Reis, preciso olhar ali. Um beijo para você, amada, do Rio de Janeiro, essa irmã. Então, narram os escritores da Boa Nova que os discípulos acercaram-se e perguntaram a Jesus como e onde eles iriam celebrar a Páscoa, a última ceia, sendo que Pedro e João foram mais incisivos. E aí a resposta de Jesus é essa: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-vos onde é o aposento em que há de comer a Páscoa com os seus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo. Ali fazeis os preparativos. Jesus já deu a dica. Como que fazia? Tinha que caminhar, encontrar um homem com um cântaro e perguntar. Ele ia arrumar o local para fazer a última ceia. Vocês percebem que não é no templo de Jerusalém, não é a última ceia, é um local, tá? E aí a Amélia diz: não seria fácil de identificar uma mulher ou um homem a carregar água, tarefa naquele tempo mais da mulher. Um homem, todavia, despertaria a atenção conforme aconteceu. Jesus falou que seria um homem. Seguindo o estranho, conforme a determinação de Jesus, adentraram-se a achar o homem pela ampla e confortável vivenda, narrando com espontaneidade ao seu proprietário de que se encontravam incumbidos. Estamos aqui
porque Jesus, o mestre, pediu um espaço para fazer uma ceia. E o homem, que era um dos muitos discretos amigos de Jesus, porque ele não podia falar. Sabe quando você não pode contar para ninguém quem você defende, etc e tal? A mesma coisa. Jesus possuía muitos amigos, mas não podia contar para ninguém, porque o sinédrio caía em cima. Ó, então, aquele homem discreto, amigo de Jesus, sem poder confessar aos outros, cedeu o lugar. Recebendo a honrosa solicitação, esse homem encheu-se de alegria, como se repletasse de intraduzível felicidade. Ficou imensamente feliz de poder servir o mestre, tá? Aí seria o maior dia da sua vida. A luz inundaria a sua casa, jamais se apagando. É o que ele sentia. Com a chegada do mestre, as vibrações fortalecedoras iriam fazer isso na sua casa. Ele, Jesus, e os 12, acompanhados pela Mãe Santíssima. É a Amélia que diz, que se encontrava também em Jerusalém, deram início ao cair da tarde da quinta-feira a cerimônia que transcorria entre sorrisos e expectativas de crescente felicidade. Ninguém estava esperando o pior. Ninguém. Só Jesus. Vamos ver. A festividade tradicional se fazia complexa, bonita. Dever-se-ia partir o pão azedo e embebê-lo num líquido também amargo antes de comê-lo. Mas por quê? Gravem bem. Esse pão azedo, que não tem nada, não põe farinha, não põe fermento, não põe nada, e também nesse líquido amargo, era para lembrar os 400 anos de escravidão e a caminhada pelo deserto. Então, todos estavam fazendo isso normal, costume dos judeus. E aí evocavam-se as dores do passado que permanecia no orgulho nacional. Aí eles começavam a comentar como sofreram na construção de tudo, a caminhada pelo deserto, e Moisés teve que ser duro, não podia ser flexível, porque eles começaram a não obedecer Moisés, não é? Todas as libações eram previstas, mas também, no costume da época, acompanhadas de cantos e exclamações especiais. Desde a preparação do cordeiro, era costume, que não deveria ter osso algum quebrado e seria cozido em fogo vivo, preso numa vara de romanceira. Era costume, fizeram isso. E aí, 2/3 de água, uma para uma de vinho, o número de vezes que se sorveram as taças, palavras e canções estavam estabelecidas na Torá, seguiam o Talmud e nos dá notícias. Então, Jesus conhecia a Torá, os 5 livros da Bíblia, que até hoje os judeus, uma ala só segue isso, esperando o Messias. Muito bem. Ele conhecia.
E ele falou, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. O povo não entendia. Jesus, que estava situado nos aparatos e ritos humanos para que se cumprisse os dispositivos legais e proféticos, permitia-se submeter a tais determinações, porque não viera para destruir a lei. Ele não adotava mais ritual nenhum, mas ele fazia para não ficar feio perto dos seus discípulos, que ainda conhecia tudo isso, tá? E ele fala aqui, até a Amélia colocou, não viera para destruir a lei. Então, cantaram, conversaram, viram os dispositivos legais, etc. Dizer tudo o que era do costume. A alegria se generaliza enquanto a noite tomba sem maior preâmbulo, salpicada de cristais luminosos no alto em engastes de prata. Amélia sempre romântica, falando que estava anoitecendo e aí o que as estrelas aparecendo. Estava terminando a ceia, a Santa Ceia. E vocês vejam, grave bem, Amélia, seguindo os evangelistas, ela não foi no templo, em sinagoga e nada. Foi numa casa de um indivíduo que amava Jesus, mas não podia contar para ninguém, tá? O mestre, que por várias vezes anunciara a paixão e acabara de dar as últimas instruções, desvestiu aquela indumentária larga dos costumes e, cingindo-se de uma toalha, tomou de uma bacia com água, acercou-se dos companheiros e começou a lavar-lhe os pés e enxugá-los com o tecido com que ele estava. Então, veja bem. Ana, boa noite, amor. Quanto serviço hoje, né, Ana? Já parabenizei a Fatinha e a equipe, viu bem? Linda. Então, veja bem. Terminou o jantar, Jesus pega uma vasilha com água e um pano, e aí ele começa a fazer o que o título traz, que é cingindo-se, lavou os pés. Então ele começa. A suprema humildade, com em excelsa lição de amor, seria a expressão final da renúncia de si mesmo. Ele sabia que era a última vez que fisicamente estaria em contato com os seus discípulos. E ele faz esse ato de suprema humildade, para que eles entendessem o quê? Eu sou mestre, entre aspas. Vocês são todos meus irmãos. É isso. A suprema humildade em excelsa lição de amor seria a expressão final da renúncia de si mesmo. Não se davam conta os amigos daquele ensinamento ímpar. Começaram a questionar. Por que o senhor vai lavar nosso pé? Para! E aí Simão Pedro, como é aquele que é mais questionador, fala, Senhor, tu a mim me lavas os pés? Que é isso? Respondeu Jesus, vai anotando. O que eu faço, tu não o sabes agora,
mas entenderá mais tarde. Disse-lhe Pedro: Ah, não, não me lavarás os pés jamais. Não, não, não. Que isso? Jesus disse: Se eu não te lavar os seus pés, não terás parte comigo. Você vê a colocação de humildade de Jesus com referência aos seus discípulos que estavam numa aprendizagem, como nós também. Na colocação espírita, não existe chefe, vocês sabem. Existe uma diretoria executiva para controlar as coisas de uma casa. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Nem o que tem mais conhecimento. Não. Somos todos irmãos. E é inimaginável como nós precisamos um do outro. É uma coisa impressionante. Entender isso, que ninguém é mais do que ninguém. E, se me desculpe, eu fico um pouco emocionada. Tem que entender isso. Você é uma vara da videira, você é um trabalhador. Ninguém é mais do que ninguém. Mas em nenhum lugar, amores. Os lugares materiais são de passagem. Um prefeito, um vice, um deputado, um diretor, um professor, é de passagem. O que adianta é o que você é o espírito. Então aqui, Jesus fala: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Quer dizer, você não vai ser um dos meus. Por quê? Aí a Joana explica. Há um momento profundo, um silêncio cheio de expectação. O discípulo desperta e exclama com emoção incontida. Aí Pedro viu o que ele falou. Aí o Pedro diz: Senhor, não somente lava os meus pés, mas também lava as minhas mãos, a minha cabeça, o meu tudo. Por quê? Porque eu quero fazer parte contigo na vida espiritual. Vocês vejam que preparação estava fazendo Jesus para o que iria acontecer. Aí Pedro começou a chorar. E ele chora sem perceber que os momentos futuros, daí a momentos, horas, seriam dificílimos. Entende? Então, essa mensagem de lavar os pés traduz-se em humildade. Coisa que nós temos que trabalhar. Nenhum diretor é mais que um professor. Faça isso, faça... Não. Vamos fazer. Nenhum patrão pode fazer. A hora que entendemos isso, estamos na evolução espiritual. A evolução do espírito. Sai o orgulho, sai a vaidade, sai isso. Então, essa mensagem desse ato simples e único ergue os companheiros ao clímax de ternura. E quando Jesus volta à mesa, que ele fez isso, eles que já esquecido desse lava-pés aí, se põe a disputar agora
da primazia de quem entre eles é o mais amado por Jesus. Olha como funciona. Começaram. Quem é que é mais amado? E aí passa por Jesus uma tristeza muito grande. Ele fala, eles não cresceram, eles não melhoraram, eles não têm que disputar o meu amor, porque eu amo a humanidade inteira e ele disse que estará conosco até o fim dos tempos. Não tem isso, não existe. Jesus ficou triste com isso. E aí, as suas últimas palavras. Oi, Lenise, boa noite, meu amor. Linda, vai com a sua mãe na churrascada. Célia Janes, meu amor, pois eu converso com você bastante. Então aí, veja bem, Jesus ficou triste, porque não era lícito nenhum discípulo perguntar isso. Ele era amor puro, todos tinham lugar no seu coração. Bom, e aí as suas últimas instruções, porque a hora está chegando. Ele fala, qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Mas eu estou no meio de vós, como quem serve. O que entre vós desejar ser o maior, faça-se o menor. Quem quiser ser o maior, seja o menor. O servo de todos. E aquele que mandar, seja como o que serve. Ele está explicando a colocação da humildade, da igualdade, da fraternidade, do respeito, da gratidão. Meu Deus, está um monte de coisa aqui. Não? Foi a última fala sua. Jesus se servira-os na condição de humilde criatura, dedicado e silencioso. O repasto, todavia, prossegue. As lâmpadas de cor e luminosidade avermelhada contrastava agora com o azul escuro da noite. Recitaram os salmos, conforme a tradição da Torá. E aí, Jesus fala, compreendeis o que vos tenho feito? Vocês estão entendendo o que eu tenho conversado com vocês? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, pois, sendo senhor e mestre, lavei-lhe os pés, também vós vos deveis lavar os pés um dos outros, porque vos dei exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim façais também. Olha que lindo. Ele dá essa fala para que nós pratiquemos a caridade, façamos o bem ao próximo, de todos os níveis que você puder, mas sem cobrança. Ah, mas eu dou uma cesta básica, chega na esquina e ele vende. O problema é dele. Ah, mas eu fiz tal coisa, matriculei o filho, mas a mãe fica zoando. O problema é dela. Olha, veja bem, Jesus lavou os pés, ele exemplificou. E nós espíritas, nossa família espiritual aqui presente, maravilhosa, e somos as varas da videira. Se nós não exemplificarmos com os nossos atos e atitudes
tudo o que é necessário para a prática do bem, não há credibilidade. Nenhuma instituição tem credibilidade, nenhuma religião tem credibilidade. Não. Porque cada um que aqui está é um braço da divulgação da doutrina, dessa beleza. Aí você pode falar assim, quem não me conhece, né? De longe. E a senhora, dona Valderez? Incansável. Incansável. Não vou parar. Não vou parar. Trabalhar com os joelhos desconjuntados. Mas por quê? Porque sim. Está aqui, gente, está aqui. Está aqui. Nós estamos estudando, lendo para entender e praticar. E praticar. Não tem jeito. Então, se eu lavei os pés, vocês também têm que fazer isso. Então, aí, começaram a cantar, a sala ampliou as suas dimensões ao infinito, a energia foi fantástica, e Jesus, então, elevou a voz e disse: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. É fala dele, não é da Amélia essa. É a fala dele. Então, faz um demorado silêncio e aí ele diz, Jesus disse: não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo, antes que suceda, para que, ao suceder, não creais que eu sou. Mas o que o senhor está falando, Senhor? Quem entre nós aqui seríamos imundo, traidor? Ele fala: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que enviou, é Deus. Então, fica outro ensinamento para nós. A prática do bem, você faz porque agrada a você, agrada a Jesus. E se agrada a Jesus, agrada a Deus. Consciência tranquila. Mas ele disse: um de vós vai me trair. Começaram a fazer uma confusão. Mas como que nós vamos saber quem vai trair o Senhor? É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E aí, nesse momento, o filho de Simão Iscariotes, afoito, pegou um pedaço de pão das mãos de Jesus. O que fazes? Jesus falou para ele: faze-o depressa. Ele estava totalmente obsediado. A obsessão é um processo que todos podemos passar. E Judas estava assim, naquela ceia maravilhosa. Faz logo o que você tem que fazer. E os momentos máximos da vida passam despercebidos. O atormentado filho da agonia, sem poder compreender a grandeza e o alcance profundo do instante, segue. A ceia continua e Jesus ainda parte o pão.
E é isso que a Igreja Católica faz e vocês às vezes não entendem. Parte o pão e fala: tomai, este é o meu corpo, simbolicamente. Há um infinito de tempo naquele rápido tempo. Ouve-se a melodia do silêncio e a canção da saudade agora modula as primeiras notas aos ouvidos dos companheiros que então percebem a palidez e a tristeza infinita de Jesus. Este é o meu corpo. Tá? Da mesma forma, está nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e é por isso que a Igreja Católica faz esse ritual, tomando um cálice, rende graças, dá-o a todos beberem e fala: este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Quer dizer, aquele que estava confiando em Jesus, sabendo o pão significava o corpo e o vinho, o sangue. Mas não era isso. O interessante é a vida futura, a imortalidade da alma. Entende? Estar com ele é estar nas benesses da felicidade espiritual. Porque já ensinou muita coisa aqui atrás. Ensinou o quê, meu Deus? Ensinou a humildade, a tolerância, a resignação, ensinou tudo. No lava-pés, ensinou tudo. Se não aprendeu, não aprendeu. Ninguém é melhor do que ninguém, está falando aqui, entende? E aí ele fez essa simbologia. E ele, então, abençoa o momento de alta majestade. Eles, sem o desejarem, revivem pela mente os instantes inapagáveis da Galileia longínqua, na distância e próxima da memória. Aquele entardecer de fogo e de beleza servia de moldura para o pastor chamar, atender e reunir as ovelhas. Esse ato, esse é o meu corpo, esse é o meu, aliás, o pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue, é simbólico para chamar a criatura para si. Segue o meu caminho. O meu caminho é o do amor, é o reto. Ide e fazei as coisas que eu faço. E ele fala: vinde a mim, para fazer as coisas que ele fazia. Porque ele também disse: sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. E no mundo de hoje, claro que podemos. Lógico que não vamos curar, a medicina está aí, mas amparar, socorrer, tentar a humildade, vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, ser o dono da verdade, falar o que não deve, está tudo aqui. Está tudo aqui. Aí ele fala: fazei isto em memória de mim. Tudo que você ouviu para trás, tudo que você ouviu, tudo que a Amélia contou do lava-pés, não é? O canto está culminado. Os últimos acordes da sinfonia, que chega ao grande final. Levantaram-se e seguiram para Getsemane. É onde ele foi orar. Nunca deverão esquecer, com essa fala, a fraternidade. A união da família, a união do trabalho, a união das religiões de cada templo que você participa,
A união até consigo mesmo, tem hora que você não se suporta. A união com você. Hã? A união com todos. Está falando aqui. Não é para esquecer a fraternidade, nem pensar. Por que ter casa da criança? Por que ter asilo dos velhos? Por que ter casa da sopa? Por quê? Porque precisa. Você não precisa, mas os outros precisam. Então, é gratificante a fala de hoje. Nos convida a um acordar. Até quando? Até quando vamos ouvir? Esse é o meu pão, esse é o meu corpo, esse é meu sangue. Mas você não faz nada? Até quando? Não pode. Não pode. O que está acontecendo? Tudo bem. Aí, a união, mas também o entendimento. Como é difícil a gente entender o outro. Porque ninguém pensa igual o outro, gente. Cada um traz aqui. Espera ver o que é isso aqui que está pulando. Vamos ver direitinho. Ver se vai parar. Não é hora ainda de parar, ainda tem 10 minutinhos. Vamos ver lá. Então, olha essas 3 falas. Fraternidade, união da sua família, pai e mãe, irmãos, empregado, tudo. Entendimento. Entender o seu funcionário, o que ele precisa, não precisa, entender. Porque cada um é cada um. Aí a Amélia falou, tudo que houvesse fora das paredes daquele local, que jamais os separasse, antes lhes ofertando forças para o prosseguimento. Então, não sei porque está tremendo, gente, está tudo certinho. Vamos ver aqui, está tudo certinho. Não sei, vai assim mesmo, vamos lá. Sempre tem uma coisinha, vamos em frente. Aí, é certo que Judas participara da união final, mas não ouvira as últimas recomendações. Mas ele nem poderia, obsediado, dominado pelas sombras, ele estava pensando certo, que Jesus ia fazer misérias, entende? E tinha 30 dinheiros ainda. Então, ele estava, na colocação dele, agindo certo. Não? Bom, e aí, essa precipitação arrancara-o para o desespero, para a longa estrada de intermináveis e futuras aflições. E vocês sabem que ele sofreu muito com isso. Quando ele viu que não era nada do que ele queria, que Jesus, carregando aquela cruz de 70 quilos, com uma coroa de espinho, lanhando todo o seu corpo, ele falou, estou louco, fiquei doido, não vai acontecer nada. Ele não reage, ele se enforca. Ele acha que dando um fim no corpo, acabou, e não acabou. E vocês sabem, quem acudiu Judas foi Maria de Nazaré. Depois, na pátria espiritual. Então, vamos lá. Judas sofreu demais. Futuras aflições. E aí, na espiritualidade, vamos complementar. E pensa, reencarnação, até que, para limpar-se, evoluir, melhorar-se, ele veio como Joana d'Arc. Aí, 19 anos, queimada viva. Veja bem, o resgate do Judas foi muito sério. Cada um segundo suas obras. Então, vamos em frente. E então, na ampulheta do tempo, aquela refeição e aquela situação
todos sofreram. Viriam, e como existe hoje, hein? Viriam as aflições. E nós não temos aflições? É só saber que alguém está com câncer que já não tem mais sossego. É só alguém saber que o outro separou da mulher e não tem mais sossego. É só saber que o filho está drogado e não tem mais sossego. Ó, naquele tempo, falando, viriam as aflições, as perseguições infames. E não tem até hoje? E não tem até hoje? Lembra da noite de São Bartolomeu, em que os católicos acabaram com mais de 3.000 evangélicos na França? E tantas coisas, em nome de Jesus. Não é nada disso que ele quer, gente. Então, ó, viriam as aflições, fala Amélia, as perseguições infamantes, as provações irrecusáveis e cruentas, chamando-os ao sublimes testemunho do amor. Por que que temos criança hoje autista? Débito do passado. E todos têm que entender. E aí a educação é outra, mais amor, compromisso com tudo. E por que tantos pedidos? Porque todos transgrediram as leis morais. E se nós não aprendermos com isso, seremos nós os... É isso. Há uma explicação boa. Então, a comunhão pascal, a divisão do pão e o cálice de vinho, significaria o quê, gente? Ó, a doação dos bens pessoais a favor de todos. A distribuição dos excessos para as alegrias gerais e a contribuição de amor para amenizar as dores dos corações sofridos em memória de Jesus. É esse o significado. Este pão é o meu corpo. Este vinho é o meu sangue. Está aqui, está aqui. Esta colocação é para as nossas doações pessoais. Porque nós somos assim. Esse é meu livro, esse é meu caderno, esse é minha casa, essa é minha roupa. Espera um pouco. Vai deixar 100 vestidos, você não vai ter tempo para usar. Vai ter 200, 300 pares de sapatos sem 2 pés. Tem disso até hoje. As pessoas não entendem. Você tem trocas e trocas e pronto. Aí tá. Fazei a caridade. Gente, fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Se não fizermos a caridade em todos os níveis possíveis, não tem jeito. Não tem jeito. Aí está assim. Lembra bem, hein? O pão e o vinho significam aqui doação dos bens pessoais a favor de todos. Distribuição dos excessos para as alegrias gerais, a contribuição de amor para amenizar as dores dos corações sofridos. Mas eu estou sofrendo muito, aí o que eu faço? Calma, Jesus está com você, vai dar certo. Dê uma palavra de conforto, dê, como o médico faz para nós. Isso não é nada, você já sarou. É desse jeito. A Páscoa é evocação de liberdade. O cordeiro simboliza a submissão e a renúncia que estão nos corações. Cingindo-se de uma toalha, Jesus lavou os pés dos discípulos, a fim de que eles algo tivesse a ver com ele. Essa aproximação de amor pela humildade. O mestre e os discípulos juntos. Aí, voltando para essa fala, fraternidade, união e entendimento. Onde não houver isso,
Está tudo dividido. A casa ruiu, os templos cristãos ruíram, e assim por diante. Tem que ter isso. Fraternidade, união e entendimento. Pode até falar uma coisa que você não gosta, mas procure entender, porque precisa, tá? Estamos quase terminando. Ele lavou os pés dos discípulos, a fim de que todos, não? A toalha da cooperação e a água da caridade em que se funde e se limpam todas as sujidades da alma. Porque quando você pratica a caridade, você fica feliz, você fica bem, você tem 85 anos, passa a ter 50, você está cansada, vai descansar. Gente, o bem é impressionante. Dá-nos uma energia profunda. E quem não faz, sofre, tá? Vamos terminando. O cenáculo se erguia, é Amélia, em larga vivenda na cidade alta, perto de Tiropéon, onde se via a Torre Antônia, vigilante a observar a cidade com luzes, A arquitetura irregular do templo e a muralha abaixo, em largas pedras negras, acinzentadas, clareadas pelo plenilúnio, são a paisagem dessa noite. Era abril, quinta-feira, 13 ou 14. Pouco importa a exatidão da data, porque aqui embaixo pode ser 5 e 6 de abril. Pouco importa a exatidão da data quando se realizou a comunhão pascal. E aí Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Isto o que, meus amores? Isso aqui. Fraternidade, união, entendimento, caridade, fraternidade. É isso. A doutrina espírita é isso aí. A base de tudo. A natureza se alonga num hausto de eternidade. Na treva da sinuosidade humana, há conspiração. Dentro em pouco, entre os cipresses ali do Getsemane, onde Jesus estava, veio o beijo da traição, o arremedo da defesa desnecessária. Você lembra que, acho que foi Simão Pedro, corta a orelha do Malco. Jesus cata a orelha e coloca ali. Mas mesmo fazendo isso, Jesus não era tão conhecido pelos romanos que precisou isso. Olha, eu não sei quem é o homem, mas vocês mostram para mim, você dá um beijo nele já. Oh, danado, não? E aí, tudo isso aconteceu, e aí vem a glória da ressurreição, cujo corpo ninguém achou. Ninguém achou. E aí a Amélia termina assim, tomando de uma toalha, cingiu-se e lavando os pés dos discípulos, ergueu-se à glória solar. Linda história. Passando-nos o quê? Humildade. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é maior que ninguém. Todos somos iguais perante Deus. Acontece que uns perseveram. Ele fala, vinde a mim. E a pessoa vai. Jesus fala, vinde a mim. E a pessoa titubeia, vai beber, vai comer, vai dizer. Fazei, lavai os pés dos outros como eu fiz. Humildade. E também essa fala, a fraternidade, a união, o entendimento. Fazer isso, fazer isso. Gente, vamos orar.
Que linda noite. Quanto ensinamento. E eu não sei por que esse computador está assim, acho que é por causa das vibrações. Que lindo, não é? Quantas lições, quantos exemplos, quantos exemplos. Não há como titubear, gente, eu sei, não há. Nós, a nossa família espiritual, nós vamos cada vez mais procurando, claro, não? Procurando seguir os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. Porque a cada um segundo suas obras. Eu não posso fazer nada por você. Você não pode fazer nada pelo seu filho a não ser orar. Mas a prestação de contas na nossa viagem espiritual é de cada um. Fez, não fez, vai fazer. Me ouça, me ouça, me ouça. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico das almas. Espíritos protetores da nossa família espiritual. Benfeitores espirituais. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a família, o lar, o trabalho. Mas esses ensinamentos da noite, meu Pai, são muito preciosos. Obrigado. Amélio Divaldo, muito obrigado. E com muita fé e amor, eu peço, Jesus, abençoa todos os nossos irmãos em evolução e que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoa, Senhor, os familiares todos de nossos irmãos, próximos, distantes, abençoai. Ilumina o lar de cada um, para que cada lar seja um real paraíso, paraíso de bênçãos, paraíso de paz, paraíso de paciência, de fraternidade, de união, de amor. Abençoa também todas as pessoas que nos cercam, todas. Enquanto oramos, peça a Jesus algo que você sente necessidade hoje, agora, enquanto oramos. Pai de infinito amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos isso, pão para a alma. Perdoai as nossas falhas, a nossa preguiça, a nossa má vontade. Perdoai as nossas dificuldades, mas perdoai as nossas ofensas para com todos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas, Pai, não nos deixeis, diante de tantos ensinamentos lindos, cair
no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Não nos deixeis. Livrai-nos desses males. E que passemos, Jesus de amor, a termos mais sabedoria, mais fé, mais coragem para trabalhar a fraternidade, para trabalhar a união, para trabalhar o bom diálogo, para trabalhar a paz em nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Que tenhamos uma boa semana. Amados, linda noite com Jesus. Linda noite com Jesus. Boas reflexões. Lembrando que ele disse que estará conosco até o fim dos tempos. Não estamos desamparados, estamos amparados. Tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Faça isso. O meu carinho, meu beijo. Linda noite com Jesus. Lindíssima noite.